paz do Senhor, para você que não está nos acompanhando em algum lugar desse Brasil, nesse mundo, aqui na Espanha, na Europa, na Ásia, na África, em qualquer lugar do mundo. Para você, bom dia, boa noite, boa tarde, paz do Senhor, o Shalom. Eu estava aqui hoje, meditando na palavra de Deus e a gente tem visto recentemente os acontecimentos, bem alarmante o que a gente viu sobre o recente número de mortos agora no último terremoto que houve agora na Turquia, uma maior quantidade de mortos na Turquia e a outra parte na Síria. O terremoto esse que deu na Turquia recentemente agora foi sentido também em Israel, se me parece também no Líbano, e a quantia de pessoas mortas é bastante assustadora. A gente fica bastante triste, comovido quando a gente vê a quantia de pessoas que morreram, crianças, idosos, pessoas realmente muito triste o que a gente vê ali naquele país acontecendo. A verdade é que a Bíblia ela já nos fala, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, quando Jesus ele está falando com os discípulos, ele começa a fazer uma narrativa de todas as circunstâncias que haveria de acontecer. Se você quiser acompanhar aí no livro de Mateus, no capítulo 24, vai fazer a narrativa. Jesus vai falar porque virão, no nome dele. E no verso 6 do capítulo 24, Jesus faz menção, eu vereis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas estas coisas devem acontecer, mas ainda não será o fim. A gente vê no versículo 6, eu vereis guerras, rumores de guerras, e olhai. Recentemente também a guerra da Ucrânia, a gente vê guerra por todas as partes. A gente vê guerra na Ucrânia, a gente vê possível início de guerra, como diz aqui o texto, rumores de guerra, entre os Estados Unidos e também a China. A gente vê possibilidade de guerra em todas as partes. A Europa na ameaça de entrar em uma batalha contra a Rússia, se retém um pouco por a questão do impacto que haveria de causar em todo o mundo uma guerra hoje, uma terceira guerra mundial. Então a gente vê guerras por todas as partes. A gente tem hoje guerras em todos os lugares e é assustador, para quem não tem a confiança, não acredita, não tem aquela confiança na nossa fé, a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E nessas tribulações, então a gente está vendo guerras, terremotos. Só para você ter uma ideia, os acontecimentos é tão tremendo que o aumento de terremoto nos últimos 10 anos, ele vai numa escala de 0, ele mantinha uma numeração aí de 3, 2, hoje nós estamos no top, mais ou menos numa escala crescente. Nós estamos assim mais ou menos como o dedo da mão, nós estávamos aqui, agora nós estamos lá em cima, nos últimos 10 anos. Tsunami, fome, praga, peste, tudo aumentou de forma assustadora. Mas com todos esses dados, com tudo isso que está acontecendo, as pessoas elas não conseguem ter a percepção do que está acontecendo, ou do que vai acontecer, ou do que está para acontecer. E na verdade tudo isso é cumprimento das Escrituras, é cumprimento da Bíblia, é cumprimento da Palavra de Deus. E aqui no capítulo 24 do livro de Mateus faz uma narração. Jesus ele se senta no monte e os discípulos têm uma curiosidade.
os discípulos se juntam a ele e tem uma curiosidade de saber quando aconteceria determinadas coisas. Os discípulos fazem 3 perguntas. Os discípulos, estando eles assentados no Monte das Oliveiras, chegaram e fizeram a seguinte pergunta: diz-nos, quando serão estas coisas? Primeira pergunta: qual será o sinal da tua vinda? Segunda pergunta: e do fim do mundo? Terceira pergunta. Jesus vai responder as 3 perguntas a partir do versículo 4. Jesus respondendo disse-lhes: fiques atento para que nenhum homem vos engane. Nós estamos no período do engano, né? Nunca se falou tanto em enganar como a gente tem visto nos últimos tempos. Enganar é quase um ofício, uma profissão hoje da sociedade em si. É o governo que engana a sociedade, é a sociedade que tenta enganar o governo, e assim sucessivamente. Mas eu não sei se você percebeu, mas as pessoas elas têm nós estamos vivendo num período em que parece que as pessoas estão como adormecidas, as pessoas estão como se estivessem dormindo, as pessoas elas não conseguem acreditar no que está acontecendo, né? A causa a gente não poderia ter, porque não querem acreditar, ou porque estão desapercebidos. As pessoas elas estão assim a esmo, elas estão assim sem acreditar no que está, ou não está vendo, né? Simplesmente não estão vendo, não estão de olho. E principalmente os cristãos, né? Os evangélicos em toda parte do mundo, eu não posso dizer do resto do mundo, mas pelo menos parte da Europa aqui e também do Brasil, que a gente conhece, né? A gente sabe e percebe um pouco como parece que o povo está assim meio tranquilo, dormindo, né? Despreocupado do tanto e quantas coisas vão acontecer, né? Nós estamos em um período bem complicado da humanidade sobre a face da terra, cumprimento das escrituras e da palavra de Deus, que seguirá e que cumprirá na risca. Então, no versículo 6, eles faz ouvir de guerra, pois levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes, terremoto em vários lugares. Eu gostaria de te perguntar, você que está nos acompanhando em algum lugar do mundo, da terra, você viu a primeira ênfase do verso 7 do Mateus 24, ele diz: levantará-se nação contra nação. Eu não sei se você está observando, mas a China quer se levantar contra a Coreia do Sul, não Coreia do Sul, Taiwan. A China quer se levantar contra Taiwan, Israel está querendo se levantar contra a China para defender. Então, nações estão se levantando. Recentemente, o terremoto de 7,8 acontece na Turquia. Um monte de pessoas, já falam em 20 mil mortos, de pessoas que perderam as suas vidas. O problema é que as pessoas, elas parecem que elas não estão preocupadas, porque quando isso está acontecendo na Ásia, na África, no Oriente Médio, as pessoas parecem que elas não se preocupam. E se isso chegar até a minha casa, um terremoto, um furacão, recentemente também tormentos, furacão aí na Argentina. Então a gente está tendo esses movimentos em toda parte. Eu não sei se você tem percebido, mas nos noticiários as pessoas têm, a notícia tem noticiado coisas terríveis, né, em toda parte do mundo. O problema é que a tendência disso é aumentar. Isso vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Nação, então está claro que a gente observa que nações estão se levantando como nunca se levantou umas contra as outras. Sim ou não? Você responde aí nos comentários. E antes de mais nada, curte a nossa página no YouTube, compartilhe, divida, né? Mande esse vídeo para alguém. Eu acredito que você manda esse vídeo para alguém e fala: o pastor está querendo te acordar para você entender que nós estamos muito perto do fim. Nós estamos muito perto do fim. Você às vezes não está pensando nisso não, mas você está muito perto.
Eu também estou, todos nós estamos muito perto do fim dos acontecimentos. Nação se levantaria contra nação e reinos contra reinos. É bem notório que isso está acontecendo, não? Reinos, impérios, todos estão à flor da pele, uns lutando contra os outros. Reino contra reino. Haverá fome. Nunca se houve um número tão assustador de pessoas passando fome, e esse número vai aumentar, ele vai crescer, ele vai decolar. Imagine a população crescendo, produção de alimentação descendo, né? Agora, por que a produção de alimentação está descendo? Os fenômenos naturais estão dificultando plantação, colheita, Latinoamérica, África, em toda parte do mundo. Então, está tendo dificuldade climática na produção de alimento, está descendo. Com a produção de alimento descendo, a população, a taxa de criança nascendo é só subindo. Então, essa matemática, automaticamente, ela não vai se fechar. Então, isso significa dizer que a fome vai aumentar, a miséria vai aumentar, o terremoto vai aumentar, os furacões vão aumentar, mas ninguém está preocupado com o que está por acontecer. Ninguém está percebendo que isso é cumprimento da palavra das Escrituras, é cumprimento da palavra de Deus. E você que ainda não está acreditando, já você verá o que vai acontecer. Então, fome é uma questão que está cada vez maior e vai aumentar. Então, nós já falamos aqui do versículo 7, que se levantará nação contra nação, isso já é fato. Reino contra reino, isso é um fato. Haverá fome, isso também é um grandioso fato. Eu creio que você deve ter passado pelo período da quarentena, né? O período em que muita gente ficou em casa. Essas coisas a gente pode denominar do que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, chamado peste. Peste por tudo quanto é lado. Quando o coronavírus chegou, ninguém nunca imaginou que ficaria tantos dias dentro de casa. Aqui na Espanha, no Brasil, em tudo quanto é lugar, as pessoas... Então, a coisa ficou assim, todo mundo com saudade da liberdade, sim ou não? Então, nós estamos falando de Mateus, capítulo 24, dos versos, principalmente o versículo de número 7. Os acontecimentos bíblicos acerca do fim. Isso é bem muito mais profundo. Isso aqui levará tempo. A questão, nós temos que entrar no Apocalipse, no livro do profeta Daniel, no período do exílio babilônico. Nós temos que entrar com muita profundidade para dar mais ênfase aos acontecimentos. Estou falando aqui de forma superficial, sem entrar no mérito e também dentro dos termos teológicos, para a gente se aprofundar e a coisa ainda vai mais e mais e mais e mais longe. Então nós temos aí guerras, rumores de guerra, fome, peste. Peste a gente poderia qualificar aqui um monte de coisa, mas entre elas a gente tem a maior delas, que foi a que o povo mais sentiu, o coronavírus, uma doença terrível, matou um monte de gente, e o povo se esquece do ebola. Mas vamos lá, para nós concluir o nosso vídeo aqui, nós vamos estar em outras matérias e outros vídeos falando também sobre esses acontecimentos bíblicos, os acontecimentos bíblicos nos dias de hoje. Fome e tal, e etc. Então a gente já falou de praga, reinos, fome e tal, e falamos agora de peste, a peste. Então as pestes a gente poderia qualificar aí como a questão do coronavírus que eu já falei, e em toda parte do mundo, terremotos, se você entrar aí, você entra no Google assim, você vai aqui assim, você pega no Google assim, você põe no Google, coloca assim,
Aumento de terremoto nos últimos 10 anos. Você vai ver que o gráfico faz assim. Ele sobe assim, ó. O gráfico. O número de terremotos nunca teve tão alto na história da humanidade como nos últimos tempos. Pois isso vai aumentar, isso vai crescer. Pastor Reginaldo, o que nós temos que fazer? Orar, ser fiel. Se você está firme, fique mais firme. Se você está assim, pois não fique. Se fortaleça em Cristo Jesus, porque vou falar um negócio para você, a coisa vai ficar feia. Só que Deus guardou todos os homens de Deus no período das tribulações. Se você está temente, se você está buscando, se você está se dedicando, Deus te guardará das tribulações, te guardará de todo o mal, Deus vai te guardar, Deus vai te livrar. Lembra da palavra que Deus falou ali para o Josué? Ser forte e corajoso, não temer. E a segunda requisito era não se apartar da palavra e praticar a palavra. A prática da palavra é a segurança de que Deus estaria com ele, não o abandonaria e estaria livrando de todo o mal. Ok? Então Deus te abençoe, você que está nos acompanhando aqui na rede social. Se inscreva no nosso canal, assine aquela campainha que está bem embaixo aí, para você receber vídeos todas as vezes que nós publicarmos vídeos aqui no canal, aqui no nosso canal. Ative a campainha, porque assim você sempre vai estar sendo informado. E nos ajude, divulgue o trabalho. Nós estamos começando, não temos tantas experiências na questão assim da internet, desse mundo virtual, as redes sociais. Mas eu acredito que com a ajuda de Deus, e com a sua ajuda, nós estaremos chegando lá para esse propósito, para chegar ao coração das pessoas e ajudar com o conhecimento e ajudar com o aconselhamento pastoral. Então, eu sou o pastor Reginaldo, diretamente da Espanha, para a Espanha, Brasil e o mundo, em oração, em palavra e como, acima de tudo, servo de Deus e seu servo para te ajudar nessa caminhada rumo ao céu de glória, junto com o Yeshua HaMashiach, o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.